Câmara aprova a urgência de projeto que dá autonomia ao Banco Central. Mais informações direto de Brasília com o João Pedro Melo. Depois de quase 30 anos de discussões e de já ter passado pelo Senado Federal, o projeto que dá autonomia para o Banco Central pode finalmente ser votado na Câmara dos Deputados. A expectativa é de que o material seja votado ao longo da semana e, se for aprovado, já segue diretamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O fato é que os deputados aliados do governo esperam no mínimo 300 dos 513 votos, o que seria um bom início na chamada agenda liberal, que é defendida pelo Executivo e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Dentre outros pontos, o projeto define um tempo fixo de duração do mandato do presidente do Banco Central e também dos diversos diretores da instituição, desvinculando as questões do Ministério da Economia. Conforme destacou João Pedro Melo, a urgência permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário. E aí, Zaidan? Pois é, a pressa incrível, né? Do Arthur Lira, foi um dos pedidos do governo aí para que houvesse rapidamente essa decisão, né? Essa autonomia do Banco Central é aquele negócio, o Ronald até, assim que abordou o assunto, falou, mas já não existe uma certa autonomia, né? Porque é bom lembrar que o estatuto, quando fala em autonomia, é diferente de independência, mas ele não terá mais um vínculo com o Ministério da Economia. Então, não haverá coincidência de mandato com o presidente da República, porém poderá ser reconduzido ao cargo. E há situações, inclusive, em que um presidente ou um diretor pode ser deposto do cargo. Claro, se ele pedir para sair, é uma obviedade, né? Ou então, se ele tiver com uma doença que o torne incapacitado para o cargo. Se sofrer condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por improbidade administrativa ou em crime cuja pena leve à proibição de acesso a cargos públicos. E em caso de comprovado e recorrente desempenho insuficiente, porque semestralmente, Sônia, ele terá de ir ao Senado explicar a política monetária do Banco Central e os resultados. Não apenas em termos de combate à inflação, mas em termos de geração de emprego, que é um negócio complicado, né? Os defensores dizem, vai ser uma maravilha, porque os investidores, vendo que o Brasil se alinha ao que acontece nos Estados Unidos, no Reino Unido, no México, no Chile, baterão palmas e acharão que essa independência do Banco Central fará bem à estabilidade. Mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte, às vezes, o Banco Central diz o seguinte, a inflação está subindo muito, precisamos aumentar a taxa de juros, que é aquele movimento, né, pendular da taxa de juros. A tal da inflação intervenção. Inflação subiu muito, você aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro, isso vai inibir tomada de crédito, vai inibir consumo baixo, a inflação vai cair. Ou então, um quadro recessivo, a economia está ali fragilíssima. Então você reduz a taxa de juros para que o dinheiro fique mais barato, as pessoas tomem crédito, consumam e isso alimente a atividade econômica. Só que no Brasil, nós temos, muitas vezes, pressões inflacionárias sem que haja aumento do consumo. O consumo está achatado e a inflação sobe, porque há custos que chegam aos preços finais dos produtos. No transporte, na falta de armazém, estradas ruins, falta de ferrovias. Estamos vivendo isso agora, né, Zaidan? Estamos vivendo agora, exatamente. Ou então, quando o mercado externo se torna prioritário para quem produz. Aconteceu com a soja. A soja foi inteirinha mandada para a China e o Brasil foi importar soja mais cara dos Estados Unidos, do Paraguai, onde sempre compra, muitas vezes de produtores brasileiros que estão no Paraguai. Só que isso tornou o óleo de soja muito mais caro. Olha o que está acontecendo com a cebola, com o tomate. Aí você tem uma coisa sazonal, né? De clima, tal, tá tudo bem. Mas nem sempre aumentar ou reduzir a taxa de juros leva ao efeito desejado. Mas ele vai ter de ir lá semestralmente explicar para o Senado o que está fazendo o Banco Central, né? O Ciro Gomes está dizendo o seguinte,
que com essa autonomia os bancos vão mandar no Banco Central. O Ciro Gomes disse que ele até aproveitou para dar uma cutucada no Hulk, né? Diz que as pessoas estão distraídas com apresentadores de auditório, enquanto isso É bem o Ciro. os bancos avançam sobre o Banco Central. Depende. Pode acontecer? Pode. Olha a ANS. A ANS virou um puxadinho das empresas de plano de saúde. Pode acontecer, sim. Dizer que não, no Brasil não pode acontecer? Pode. Pode acontecer, sim. Agora, em tese, conceitualmente, tudo bem. O Banco Central, porque às vezes ele aumenta a taxa de juros por causa da inflação e o presidente começa a pressionar. Chama o ministro da Economia e fala, dá uma dura nesses caras. Tem de reduzir a taxa de juros. Eu tenho uma eleição pela frente. Eu não posso disputar a eleição com o juro lá em cima. Pode ter interferência? Pode. Livrar o Banco Central dessa ingerência é bom? É bom. Agora, se ele funcionar apenas como órgão técnico de fato independente, supimpa. Mas se virar puxadinho da Febraban, aí é complicado, né?